E agora um assunto importante para a gente tratar aqui no Tribuna da Massa. A pandemia exigiu que a gente mudasse a rotina, não é mesmo? Não está sendo fácil para ninguém. Algumas pessoas sentem mais tudo isso. Além dos cuidados para não pegar nem transmitir o vírus, é bom a gente ficar de olho também na nossa saúde mental e das pessoas que a gente gosta. Parentes, amigos, nem todo mundo convive de uma maneira tranquila com todos os reflexos que nós estamos acompanhando. Por isso a Luciana Macedo está ao vivo aqui comigo, vai discutir esse assunto, não é, Luciana? Inclusive vai ter uma campanha em janeiro, já pensando na saúde mental das pessoas. Boa tarde. Boa tarde, Fernando, para você, para todo mundo acompanhando o Tribuna da Massa. É isso mesmo, janeiro vai ter uma campanha, a gente já fala sobre ela. Mas antes, vamos falar um pouco desses reflexos que a pandemia, trouxe ou pode trazer para as nossas vidas. E isso é da criança ao idoso, estão todos aí sujeitos a sentirem esses reflexos. Eu estou aqui com a Aline Salgueiro, ela que é psicóloga, e vai explicar melhor para a gente. Então, Aline, a pandemia veio, mudou a nossa rotina, mudou os nossos hábitos, e a gente percebe a mudança não só nesse dia a dia, mas também na nossa cabeça, né? Sem dúvidas, Luciane. A mudança é muito grande, né? Na verdade, desestruturou muitos dos nossos castelos, digamos assim, né? A criança que agora foi privada da escola e não sabe lidar com isso, não tem recurso ainda para lidar com isso. O idoso que também não pode sair, inclusive foi a idade mais afetada, a faixa etária mais afetada, e aí o medo invade. E o adulto que tem que muitas vezes fazer esse jogo de cintura entre os pais, os avós e também a criança. Por outro lado, ele também foi diretamente afetado, tanto com o home office quanto com as suas atividades, o risco de perder o emprego. Então, o estresse gerado foi muito grande. E aí a gente precisa entender, a gente não está falando de um estresse comum. O que é o estresse? É um esforço que nós temos para combater aquilo que muito nos aflige. E desse estresse gera uma angústia muito grande também. Então, é isso. Todo esse desconforto veio para mexer com todos nós e gerar uma angústia muito grande. E aí, nesse momento que a gente está passando, como é que as pessoas fazem aí? Porque o cuidado tem que ser mútuo, né? Crianças, adultos, idosos. Como é que, por exemplo, no ambiente familiar, a gente faz para cuidar um do outro nesse sentido? Então, é muito importante alguns cuidados básicos. Por exemplo, atividade física, né? A gente é privilegiado por morar numa cidade como Maringá e por mais que os parques estejam fechados, a gente pode fazer uma caminhada na rua, é uma cidade muito arborizada. A gente também precisa manter uma rotina. Por mais que a rotina de antes foi abalada, a gente precisa ao máximo ter horário para levantar, ter as atividades do dia a dia, continuar com elas, tanto na escola quanto para o trabalho, quanto para lazer. O social também é muito importante. E aí você vai dizer, Aline, mas como que a gente faz com o isolamento social? A gente precisa entender que esse isolamento ele precisa ser físico, mas não necessariamente o isolamento social em si. Por quê? Porque as mídias estão aí, o celular está aí, a tecnologia está aí para nos aproximar. Então, dá para manter uma aproximação através do contato pelo celular, por vídeo, por ligação. E assim a gente ameniza os impactos da pandemia na nossa vida. E isso, sem dúvidas, reflete diretamente na nossa saúde mental. Agora, Fernando, esse assunto é tão importante, esse ponto da nossa saúde é tão importante, né? A saúde mental. Existe um mês aí que foi dedicado só para essa causa, né? Que é o mês de janeiro, que a gente é chamado de Janeiro Branco, justamente porque ele traz aí a importância de cuidar da saúde mental. Então, Aline, esse próximo mês de janeiro de 2021 vai ser, assim, o mês onde a causa ela realmente vai estar em evidência, né? Isso mesmo. A nível mundial, inclusive, né, não é só a nível Maringá, mas a gente, óbvio, que não poderia estar fora dessa. E nós, do Núcleo de Psicologia da Assim, estamos extremamente engajados nisso. Então, o Brasil, o mundo olha hoje para a saúde mental, né? A Exame, por exemplo, a revista Exame, a FGV, também estão promovendo eventos para a saúde mental, para esse cuidado, porque a gente precisa olhar para isso, né? É uma necessidade, já que faz parte de quem nós somos. Esse próximo mês de janeiro, a psicologia ela está propondo um pacto pela saúde mental, é isso? Isso mesmo.
um grito, na verdade é uma voz, né? É uma promoção da saúde mental, para que nós possamos falar sobre as nossas dores, as nossas angústias, né, as nossas aflições, e que a gente também possa cuidar de tudo isso. Não é só falar, já que o falar é terapêutico, mas que a gente também possa cuidar de tudo isso. Inclusive, para quem quiser mais conteúdo, no Núcleo de Psicologia, lá no Instagram tem a página, nós estaremos fazendo alguns posts, e também é só entrar em contato com a gente. Aline, vamos ouvir aqui agora, porque o Fernando lá no estúdio ele tem uma pergunta para você. É isso mesmo, Luciana. Agradecer a presença da Aline aqui com a gente. Antes, deixa eu falar aqui que acabou de sair um novo decreto, viu, da Prefeitura de Maringá. O pessoal já está trazendo esse decreto, estão imprimindo ali. Já vou trazer informação aqui para vocês na TV, beleza? Saiu um novo decreto em Maringá. Antes, deixa eu fazer uma pergunta para a Aline, que é o seguinte, Aline, eu tenho um filho, Davi, de 5 anos, e ele cobra muito a brincadeira com os amiguinhos. E aí a gente fica nesse desafio. Que jeito agora, nesse período de pandemia, você não pode levar na casa das outras pessoas, né? Que não pode ter esse contato. O que eu posso fazer com o meu filho para distraí-lo? Como tentar cuidar da saúde mental dele em meio a esse cenário que a gente inventa? Já que ele cobra a presença de outras crianças, aí que fica complicado. E aí, Aline? Então, na verdade é assim, né? Cada ser humano tem um perfil e alguns realmente têm uma necessidade a mais do contato físico, do toque, do estar perto. Mas, primeiro, é importante que os pais expliquem um pouquinho para a criança, conforme a linguagem que a criança dê conta de entender, o que está acontecendo, para que ela não fantasie muito, isso não vire um fantasma. E aí, uma outra coisa que pode ser feito é os pais e quem a criança está tendo contato ali, porque a gente tem a nossa rede que já está em contato, fazer as brincadeiras mais diferentes possíveis, deixar a criança explorar os ambientes, seja nos parques que puderem ter acesso, seja dentro de casa, né, o contato e também o contato por vídeo. Não só, por exemplo, ele está jogando videogame e interagindo com outros amigos, não. É talvez fazer ali uma chamada no Zoom com 2, 3 amigos e eles brincarem pelo Zoom, né? É a maneira que nesse momento a gente tem aí de amenizar a angústia que as crianças também sentem nesse momento. Aline, muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Então, é isso, Fernando, é um momento que todo mundo tem que se atentar, não só para si, mas olhar ao redor, olhar em volta também e cuidar um pouco mais um do outro nesse sentido da saúde mental também. Obrigado, Luciana, pela participação. A Aline também, que atendeu o nosso chamado e trouxe esclarecimentos importantes aqui.